Bem-vindos ao podcast O Vizinho do Lado, Mortosa, 3 de outubro de 2023. É uma noite que começa de uma forma absolutamente banal, Completamente normal. mas que se vai transformar num dos maiores e mais frustrantes mistérios da crónica criminal portuguesa. Mónica Silva, 33 anos, grávida de 7 meses, despede-se dos filhos. A promessa é que qualquer mãe faria. Sim. Vou só tomar um café e volto já. E essa promessa tão simples ficou ali, suspensa no tempo. Foi a última vez que a Mónica foi vista com vida. O que se segue não é apenas uma investigação. É, na verdade, uma descida a um labirinto de segredos, de versões contraditórias. E vi uma busca desesperada por uma verdade que, bem, parece que se evapora sempre que achamos que a apanhamos. Exato. É um caso que nos obriga a confrontar os limites do nosso próprio sistema de justiça. Vamos então mergulhar nessa noite. Mónica sai de casa. Pouco depois, ainda há um contacto, uma réstia de normalidade. Certo. Ela liga ao filho mais velho, diz que está quase a chegar. 20 minutos depois, uma nova chamada para casa que o filho não atende. E a partir daí, o abismo, o telemóvel de Mónica fica mudo. Para sempre. É nesse silêncio que o nome emerge e se torna o epicentro de tudo isto. Fernando Valente. Sem dúvida. E para percebermos o que o liga a este desaparecimento, temos de recuar quase um ano. Eles conhecem-se online em outubro de 2022. Sim, começa com mensagens, algo muito comum hoje em dia, mas rapidamente escala para videochamadas de cariz íntimo e em janeiro de 2023 encontram-se pela primeira vez. E é aqui que a história se divide em duas realidades completamente paralelas. Completamente. O que me intriga neste caso é como é que duas pessoas podem ter visões tão radicalmente diferentes da mesma relação. Pois, Do lado da família de Mónica, sobretudo da irmã gêmea, a Sara, a descrição é de uma mulher apaixonada. Ela via um futuro com o Fernando. acreditava que ele era o pai do filho que esperava e que iam construir uma vida juntos. Era essa a narrativa. Exato, a narrativa de um romance, talvez clandestino, mas um romance. Já a versão de Fernando Valente é o oposto absoluto. Ele sempre descreveu os encontros como puramente físicos. Esporádicos, sem qualquer tipo de laço sentimental. Exatamente. E a gravidez, que para a família de Mónica era a promessa de um futuro, para o Fernando era, na sua versão, um problema. Segundo a acusação, era o motivo. Ele não queria aquela criança e por isso Mónica tinha de desaparecer. Pois, Com Mónica desaparecida e estas duas versões em cima da mesa, a polícia judiciária começa a trabalhar. E um dos primeiros passos numa investigação destas é seguir o dinheiro, certo? sempre. E neste caso o dinheiro não se mexeu. As contas bancárias da Mónica ficaram intactas. O que é um sinal de alarme tremendo para qualquer investigador. Claro, uma fuga voluntária, alguém que decide começar uma nova vida, quase sempre envolve um levantamento de dinheiro, uma preparação. Certo. O facto de as contas estarem paradas praticamente descarta essa hipótese e vira o foco de imediato para um cenário de crime. Ou seja, a primeira teoria, a de que ela simplesmente decidiu desaparecer, foi logo posta de lado. Ninguém abandona tudo sem levar um cêntimo. Não faz sentido nenhum. E se não foi uma fuga, a atenção da polícia teve de se virar para a última pessoa que a poderia ter visto. Inevitavelmente. E isso leva-nos diretamente a Fernando Valente. Claro. E o Ministério Público começa a juntar as peças de um puzzle que, à primeira vista, parece condenatório. A primeira peça é a premeditação. O cartão de telemóvel. Exatamente. O Fernando Valente comprou um cartão de telemóvel pré-pago, anónimo, e usa-o especificamente para contactar a Mónica e marcar o encontro naquela noite. Uma tentativa clássica de criar uma comunicação fantasma para não deixar rasto. Precisamente. E é aqui que a tecnologia moderna entra em cena, não é? Porque mesmo quando as pessoas tentam apagar os rastros, os telemóveis deixam uma espécie de migalhas de pão digitais. Exato. E essas migalhas de pão levaram os investigadores à torreira. Entre as 23h11 e 1h49 da madrugada, o telemóvel de Mónica emite o seu último sinal. E esse sinal é captado por uma antena específica. Sim, uma antena de telecomunicações cuja área de cobertura abrange um apartamento da família Valente. É a última localização conhecida de Mónica Silva. A partir daí, ela desaparece do mapa digital e do mundo real. Por completo. E é nesse apartamento que a história ganha contornos ainda mais sinistros. Porque não se trata apenas de um sinal de telemóvel. Não. Dias depois do desaparecimento, vizinhos e outras testemunhas falam de uma limpeza fora do comum. Uma limpeza profunda. Profunda, quase industrial. O Fernando, o pai, e um funcionário são vistos a limpar exaustivamente o apartamento, usando produtos químicos fortes, como o lixívia. Para a acusação, a interpretação era óbvia. Claríssima.
Não estavam a limpar a casa, estavam a limpar uma cena de crime. A tentar apagar desesperadamente qualquer vestígio biológico que a Mónica pudesse ter deixado para trás. É uma imagem muito poderosa, a tentativa de apagar uma pessoa, não só fisicamente, mas também qualquer prova da sua passagem por ali. Sim. E como se não bastasse, ainda surge um elemento que parece saído de um filme. A carta anónima. Exato, uma carta enviada à tia de Mónica. Sim, a autora, que mais tarde até se identificou, dizia ter ouvido uma conversa num café sobre uma carrinha branca vista perto de uma propriedade dos Valentes na noite do crime. E levantava a hipótese de o corpo poder estar escondido. Num dos muitos posses de casas abandonadas na região. Isso deve ter sido um tormento para a família. Mas para a investigação resultou em alguma coisa. A polícia confirmou que investigou a pista, que verificou posses e tanques na zona. Mas foi um beco sem saída. Apenas mais mistério. Serviu apenas para adensar o mistério e a angústia, acrescentando mais uma camada de especulação a um caso que já era opaco. Com todas estas suspeitas, o telemóvel, o sinal na torreira, a limpeza do apartamento, a 15 de novembro de 2023, mais de um mês depois, Fernando Valente é detido. Sim. Imagino o alívio da família de Mónica. Finalmente parecia que a justiça estava a avançar. Foi um alívio de curta duração, porque em dezembro acontece a primeira grande reviravolta. O primeiro sinal de que aquela montanha de provas podia ter pés de barro. A prisão preventiva é alterada. Exato. O Tribunal de Recurso decide alterar a medida de coação de Fernando de prisão preventiva para prisão domiciliária com pulseira eletrónica. Mas como é que isso é possível com tantos indícios? Como é que o deixam ir para casa? Porque a prisão preventiva em Portugal tem requisitos muito estritos. Não é um julgamento antecipado da culpa. Serve para prevenir o perigo de fuga ou a perturbação do inquérito. Certo. O Tribunal de Recurso entendeu que os indícios, embora fortes, não eram suficientes para justificar a medida mais gravosa de todas, que é manter alguém preso antes de ser julgado. Foi um sinal claro de que o caso não era tão linear como parecia. Foi um balde de água fria para a família e para a acusação. E o golpe seguinte foi ainda mais duro, não foi? Veio do laboratório. Foi devastador para a tese da acusação. Em março de 2024, chegam os resultados das análises forenses ao apartamento da Torreira. O local da suposta limpeza. Exato. E o resultado é chocante. Os vestígios de sangue encontrados no local não pertenciam à Mónica Silva. Inacreditável. A prova material que poderia ligar aquele lugar a um crime violento contra a Mónica simplesmente não existia. Ou seja, a acusação tinha uma narrativa muito forte. Mas faltava-lhe a prova física, a chamada smoking gun. Faltava-lhe a prova rainha. E sem ela, o caso avançou para julgamento em 2025, assente numa teia de indícios. E foi um julgamento atípico. Atípico em que sentido? Pela constituição do tribunal. Foi um julgamento com júri, algo que a defesa pode requerer em crimes muito graves, mas que é relativamente raro em Portugal. O que significa que o verdito estaria nas mãos de juízes e de cidadãos comuns. É exatamente. 3 juízes de carreira e 8 cidadãos. Qual é a estratégia por trás dessa escolha da defesa? É uma aposta. A defesa pode sentir que uma narrativa baseada na dúvida razoável ressoa melhor com cidadãos comuns, que podem ser mais suscetíveis a uma argumentação sobre a falta de provas concretas. Do que com juízes profissionais, que estão mais habituados a interpretar a lei de forma mais técnica? Exato. Neste caso, foi uma aposta que se revelaria decisiva. O julgamento decorreu quase todo à porta fechada. De um lado, o Ministério Público a pedir a pena máxima, 25 anos. Homicídio qualificado, aborto e profanação de cadáver. Do outro, Fernando Valente a clamar inocência. E a 8 de julho de 2025, o país parou para ouvir o verdito. E o verdito foi um terremoto. Fernando Valente foi absolvido de todos os crimes. A sala de tribunal explodiu em choque e desespero. Sim, o grito da mãe de Mónica, a justiça está a favor dos assassinos, ecoou por todo o país e resumiu o sentimento de incredulidade de muitos. É um momento brutal. Mas para lá da emoção, qual foi a lógica fria do tribunal? Como é que se chega a uma absolvição com tantos indícios? O tribunal desmontou a acusação peça por peça, com base num princípio fundamental do direito, a dúvida razoável. Vamos por partes. O telemóvel pré-pago. Prova que ele teria um encontro secreto, mas não prova um homicídio. A limpeza do apartamento. Suspeita, claro, mas sem vestígios da Mónica. Não se pode provar que o objetivo era limpar uma cena de crime. Poderia ser apenas, bem, uma limpeza. E a prova do sinal do telemóvel na torreira, essa parecia tão forte. Parecia, mas era imprecisa. A própria polícia admitiu em tribunal que a triangulação de antenas prova que Mónica esteve naquela zona, mas não consegue garantir com 100% de certeza que ela esteve dentro daquele apartamento específico.
E essa margem de erro, por pequena que seja, cria dúvida. Exatamente. E a dúvida razoável é o pilar de tudo. Não se trata de provar que ele é inocente, mas sim de a acusação não conseguir provar que ele é culpado para lá de qualquer dúvida. Se houver uma única explicação alternativa plausível, por mais improvável que pareça, a lei exige a absolvição. Exato. E aqui havia várias. Acima de tudo, faltavam três coisas essenciais. Primeiro, o corpo. Sem corpo, não há causa da morte. Não se pode provar a sequer que Mónica foi assassinada. Poderia ter tido um acidente, um problema de saúde. A especulação é infinita. Segundo, a paternidade. Sem o corpo do bebê, nunca se provou que o Fernando era o pai, o que enfraquece o principal motivo da acusação. E terceiro, A ausência total de provas biológicas ou físicas que ligassem Fernando a Mónica naquela noite. Nenhum cabelo, nenhuma fibra, nada. no final, o tribunal deu como provado apenas o que era irrefutável. Que eles tiveram uma relação, que ele usou um telemóvel anónimo e que na noite de 3 de outubro de 2023, Mónica Silva desapareceu. Nada mais. E perante a lei, isso não é suficiente para condenar alguém por homicídio. Na prática, não. Este caso é um exemplo clássico de como um conjunto esmagador de provas circunstanciais pode valer muito pouco. A acusação tinha um motivo, o encontro secreto, a localização, a limpeza suspeita. Mas faltava-lhes a prova direta. Sem isso, a narrativa desmoronou-se. O caso, claro, não terminou. O Ministério Público recorreu, a família também. A batalha legal continua. Continua, mas a situação no terreno é esta. Fernando Valente está em liberdade. A família de Mónica vive num luto perpétuo. Um luto sem corpo, sem respostas, sem um lugar para chorar. E é aqui que ficamos, presos num limbo angustiante. Este caso coloca-nos perante um dos maiores dilemas da justiça. O princípio de que é preferível um culpado em liberdade do que um inocente na prisão. E quando a dúvida existe, ela tem de beneficiar o arguido. O que fica a pairar é se essa dúvida é apenas um conceito legal ou se é um reflexo de uma verdade que nunca conseguimos alcançar. E isso deixa-nos a pensar. Quando a tecnologia e a investigação nos dão todas as peças de um puzzle, mas a peça central, o corpo, continua em falta. Será que a justiça tem realmente as ferramentas para o resolver? Ou estará condenada a ficar para sempre a olhar para uma imagem incompleta, com a pergunta: o que aconteceu a Mónica Silva a ecoar no vazio? Obrigado por ouvires. Até ao próximo episódio.